Capítulo 3. Na última quinta-feira, expus a alguns de vocês os princípios da máquina do tempo e mostrei-a, ainda incompleta, na oficina. Lá está ela agora, na verdade, um pouco maltratada pela viagem. Uma das barras de marfim está rachada, uma travessa de metal entortou, mas o resto se acha em perfeito estado. Esperava terminá-la na sexta-feira, mas nesse dia, quando concluía a montagem, percebi que uma das barras de níquel estava mais curta, exatamente 1 polegada, e tive de refazê-la, de modo que a máquina só ficou pronta esta manhã. Foi às 10 horas da manhã de hoje que a primeira das máquinas do tempo iniciou sua carreira. Dei uma última revisada, apertei mais uma vez todos os parafusos, deitei mais uma gota de óleo na peça de quartzo e instalei-me sobre o assento. Suponho que um suicida, quando encosta a pistola na fronte, deve sentir a mesma sensação de curiosidade que eu experimentei, sobre o que viria logo depois. Segurei a alavanca de partida com uma das mãos e a de parada com a outra. Acionei a primeira e, quase imediatamente, a segunda. Senti uma vertigem, uma sensação de queda, como num pesadelo e, olhando em torno, vi o laboratório exatamente como era antes. Teria acontecido alguma coisa? Por um instante suspeitei que meu intelecto me houvesse enganado. Então olhei para o relógio na parede. Um momento antes, segundo me parecera, ele marcava 1 minuto ou 2 depois das 10. Agora eram quase 13h30. Inspirei profundamente, cerrei os dentes, segurei a alavanca de partida com as 2 mãos e arranquei de um só golpe. O laboratório ficou nebuloso, depois escureceu. Minha criada, Sra. Waters, entrou e dirigiu-se, como se não me estivesse vendo, para a porta do jardim. Penso que levou pelo menos 1 minuto para atravessar a sala, mas a mim pareceu que ela passara como um foguete. Empurrei a alavanca até o fim. A noite baixou com a rapidez que se apaga uma lâmpada e um instante depois era o dia seguinte. O laboratório foi ficando cada vez mais enevoado e indistinto. Veio a noite do dia seguinte, depois foi de novo dia, de novo noite, de novo dia, numa sucessão cada vez mais célere. Um rumor como de um torvelinho enchia-me os ouvidos e sobre meu cérebro desceu uma estranha confusão. Receio não me ser possível exprimir em palavras as singulares sensações de uma viagem pelo tempo. Posso garantir que são extremamente desagradáveis. É como se estivéssemos numa montanha-russa, caindo desamparadamente de cabeça para baixo. Experimentava também a mesma horrível sensação antecipada de um choque iminente, esmagador. Quando regulei a marcha, os dias e as noites se sucediam como o bater de uma asa negra. Fui perdendo a noção do laboratório, que acabou sumindo de minha visão. O sol atravessava o céu como de um salto, de minuto a minuto, cada minuto correspondendo a um dia. Acho que o laboratório foi destruído, pois de repente me vi ao ar livre. Tinha a esquisita impressão de estar subindo por andaimes, mas a essa altura minha velocidade era tal que eu perdera a consciência das coisas em movimento. A mais vagarosa das lesmas me parecia um relâmpago. A cintilante sucessão de claro e escuro me doía demais na vista. Nessas trevas intermitentes, via então a lua passar velozmente por todas as fases, da lua cheia à lua nova, e tive um rápido vislumbre das estrelas em volta. Pouco depois, à medida que eu avançava, ganhando cada vez mais velocidade, a palpitação dos dias e das noites fundiu-se num cinza contínuo. O céu tomou um belo azul profundo, uma esplêndida luminosidade como a das primeiras horas da manhã. O sol transformou-se numa risca de fogo, um arco fulgurante no espaço. A lua, uma fita flutuante, mais apagada. Já não distinguia estrela alguma, salvo um círculo mais brilhante a lucilar de vez em quando, no azul do firmamento. A paisagem era brumosa e vaga. Eu me encontrava ainda na encosta do morro sobre a qual se acha construída essa casa, mas o terreno por trás de mim se elevava como uma sombra difusa. Via as árvores crescerem e mudarem como exalações de vapor, ora pardas, ora verdes.
Cresciam, desenvolviam-se, desmanchavam-se, sumiam. Imensos edifícios majestosos, em suas formas imprecisas, erguiam-se e dissipavam-se, como sonhos. Toda a superfície da terra parecia ter mudado. Liquefazia-se e fluía ante meus olhos. Os pequenos ponteiros do painel que registravam minha velocidade giravam cada vez mais depressa. Em breve, notei que o sol, sua risca luminosa, passava de um solstício a outro em apenas 1 minuto. Consequentemente, eu viajava a mais de 1 ano por minuto. E de minuto a minuto, a neve branca recobria todo o solo e se desvanecia, substituída pelo breve e brilhante verdor da primavera. As desagradáveis sensações do início eram agora menos agudas. Por fim, acabaram se confundindo com uma espécie de excitação histérica. Notei que a máquina oscilava de forma estranha, sem que eu pudesse encontrar uma explicação. Tinha, porém, a mente demasiado confusa para que pudesse dar maior atenção ao problema. Tomado de uma espécie de loucura crescente, eu me precipitava como um bólide no futuro. A princípio, não pensei muito em parar, entregue quase que inteiramente às novas sensações da viagem. Mas logo uma nova série de pensamentos começou a formar-se em meu espírito, uma certa curiosidade e, portanto, um certo temor, até que, por fim, me dominaram completamente. Que extraordinários progressos da humanidade, que maravilhosos avanços sobre nossa civilização rudimentar não iriam surgir diante de meus olhos, quando eu parasse para ver de perto esse mundo difuso e fugitivo que corria e flutuava à minha frente. Via erguerem-se em torno de mim edifícios de uma soberba arquitetura, portentosos como nenhum outro em nossa época, e no entanto parecendo feitos de névoa e lampejo. Pelas encostas do morro subia uma vegetação mais rica, e ali permanecia sem as alternâncias do inverno. Mesmo através do véu de minha confusão mental, a terra parecia muito bela. E então comecei a concentrar-me no problema da parada. O risco principal residia na possibilidade de encontrar alguma coisa sólida no espaço que eu, ou a máquina, ocupávamos. Enquanto eu estivesse viajando através do tempo a uma alta velocidade, essa hipótese não me preocupava muito. Eu estava, por assim dizer, volatilizado. Passava como um vapor através dos interstícios das substâncias interpostas. Mas ao parar, eu estaria me projetando, molécula por molécula, dentro do que quer que se encontrasse em meu caminho. Significava que meus átomos entrariam em tão estreito contato com os do obstáculo que poderia seguir-se uma profunda reação química, talvez uma explosão em grande escala, lançando-nos, a mim e a máquina, para fora de todas as dimensões possíveis, para o desconhecido. Essa possibilidade me ocorrera frequentemente quando eu estava construindo a máquina, mas então eu a admitia, com tranquilidade, como um risco inevitável. Um desses riscos que temos de correr. Agora o risco era iminente e eu não mais podia encará-lo com displicência.